Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando o último episódio da temporada 4 do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Estamos aqui eu e meu amigo Gustavo Ferreira. Tudo bem, Gustavo? Fala aí, professor, tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Como sempre, né? E a gente fechando também nossa minissérie sobre classificação orientada a objetos. Aliás, eu queria fazer um agradecimento. Hoje a gente está gravando na quarta-feira, como a gente faz regularmente, e hoje o Christian, né, da Scripps Remote Ambigel, fez um story falando do evento e também dessa minissérie, né, que agora nós estamos fechando o quarto episódio. Nós fizemos já 3 episódios. O primeiro nós tratamos sobre... Falhou agora. Qual foi Planos de a lógica? informação. Hã? Foi planos de Sim, informação. sim, lembrei. O primeiro nós falamos sobre cubos de dados, né, esses espaços de atributos. No segundo nós falamos sobre os domínios, domínio espectral, temporal e de contexto. No terceiro falamos sobre técnicas de segmentação, algumas técnicas, né, específicas. E hoje a gente fala sobre alguns dos trabalhos sobre utilização de classificação orientada a objetos, ou GEOBIA, para a gente, que seria o acrônimo, né, do termo em inglês, para a gente poder fechar essa minissérie, embalando o pessoal. Eles vão ouvir esse episódio aí na segunda-feira, e na terça-feira começa o nosso mini curso Classificação Orientada a Objetos. Nós vamos trabalhar tanto com interface gráfica como com linguagem de programação, Python, e as inscrições estão abertas em geosensor.com.br/geobia. Gustavão, a expectativa é grande, muita gente se inscrevendo, já estamos aí com uma audiência bastante ativa também aqui no podcast e no videocast, e eu acho que vai ser um evento de grande impacto, principalmente porque, ao fazer essa pesquisa, né, Gustavo e eu fizemos aí um levantamento. Gustavo se ateve a periódicos internacionais e eu resolvi dar uma olhada na Revista Brasileira de Cartografia. Eu fui editor associado de 2016 até o ano passado, e dessa revista, que é uma revista que já é cinquentenária, né, da Sociedade Brasileira de Cartografia e outras áreas, enfim, e eu encontrei só 9 artigos na Revista Brasileira de Cartografia de 2011, né, 2013 para ser mais exato, até 2021. Né? Então, tem 9 artigos publicados apenas, o que mostra que, primeiro, além de ser uma técnica extremamente interessante, mas é pouco explorada. Então, eu acho que vale muito a pena, se você ainda não se inscreveu, se inscrever no nosso evento, geosensor.com.br/geobia. E nós vamos adotar a seguinte estratégia hoje. Nós vamos falar sobre alguns artigos que achamos interessantes. Vamos começar, o Gustavo vai apresentar 2, nós vamos fazer uma série baseada no tempo de publicação, ou seja, dos mais antigos para os mais novos, e depois nós vamos fazer uma discussão aí de alguns artigos que merecem menção honrosa, né, e que eu acho que vale muito a pena. Sim, Gustavão, sim. já vou compartilhar sua tela para você já conduzir aí, né, pegar a batuta e conduzir aí a sinfonia desses 2 artigos. Então, vamos lá. Vamos lá. Antes da gente começar aqui a falar, né, sobre os artigos e tal, esse lance do Vou Christian... remover aqui para focar em você. Vamos lá. Demorou. As pessoas estão assistindo em vídeo também, então a gente está curtindo aí também a utilização do videocast, do podcast. Sim. Mas vamos lá. É uma outra chavinha, né, que a gente tem que virar na hora de fazer e tal. Mostrar coisas num podcast era uma coisa que, né, modelos visuais era uma coisa que a gente não estava acostumado no podcast.
enfim, mas a gente vai lidando com isso no tempo. Mas eu queria Exato. também, né, agradecer aqui o Christian. Christian é um parceiro, é um parceiraço, né? A gente sempre conversa, não só aquela conversa de Instagram e tal, que é comum o pessoal do meio aí, os ditos geo-influencers, né? A gente troca uma ideia ali no Instagram e tal, coisa rápida. Mas com o Christian, não. Com o Christian eu troco ideia quase que diariamente no WhatsApp ali, mando áudio e tal, não sei o quê. A gente tem. Tanto que ultimamente temos feito alguns posts juntos, né? Nas sextas-feiras aí, com GE e Python e tal. Porque vai surgindo as ideias e tal, ele vai falando algumas sugestões, né? E dúvidas também. Eu vou tirando dúvidas com ele vai tirando dúvidas comigo. É muito legal. E é isso, a gente não está fechado num mundinho corporativo e onde todo mundo é concorrente e tal. O Christian eu considero um amigo, né? Infelizmente, não pude comparecer, ainda que online, na qualificação, né? Mas eu falei que na defesa eu vou dar um jeito de ir, porque na hora, era exatamente na hora que eu tinha uma reunião no trabalho. Então, assim, fica um pouquinho complicado ali de dividir e tal o tempo, mas eu já falei que na defesa eu vou dar um jeito de assistir. É um tema super interessante, é muito parecido com o meu tema de tese, né? Então, assim, deixar meu muito obrigado aqui pro Christian, pro pessoal da Ambigel também, Marcos, a Luana, que eles são parceiros demais, né? São muito queridos, é. Aliás, Exatamente. só um detalhe, eu estava conversando, porque está o pessoal da Ambigel, o pessoal da Ambiental Pro, da ClickGel, está todo mundo num evento de marketing no Rio, Sim. né? E aí eles postando juntos e eu comentando, aí os caras dizendo, faltou só o senhor, né? O Anderson é sempre muito formal, faltou só o senhor aqui. Eu falei, quem sabe numa próxima. Aí quando o Marcos veio falar comigo, ele disse, o senhor está fazendo falta e tal. Eu falei, mas a gente vai estar juntos no simpósio. Ele disse, eu e o Christian vamos estar sim. E eu falei, eu e o Gustavo já compramos passagem de ida e de volta, só Já ainda não era. tem hospedagem, mas a gente já está com passagem comprada para o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto o ano que vem, em Florianópolis, né? Então vai ser uma Exatamente. oportunidade muito legal, né? Sim. E assim, sobre o evento, né, o mini curso, cara, eu estava pensando esses dias e não teve nenhum lançamento, nenhum evento, nenhuma live que a gente pensou tanto e planejou com tanta antecedência igual esse. Eu acho Exato. que esse dado que você trouxe da quantidade de artigos publicados na RBC, né, diz muito sobre isso. Por Sim. quê? A classificação orientada a objetos é um tema relativamente novo, se comparado com as outras técnicas de classificação, e na academia, no contexto principalmente de graduação, não é tão usual você ter disciplinas de classificação orientada a objetos. Né? A disciplina do IG da UNB é na pós, né? Que é o professor Edilson Bias que dá, que chama-se exatamente classificação orientada a objetos. Então, você tem um gapzinho acadêmico, né, que é normal, porque se você for cobrir todas as técnicas existentes, bicho, você tem que fazer um curso de graduação em classificação de imagem. Então é complicado. Mas, e além de ter de ser uma área relativamente nova, de ter aí esse gap, né, que é uma área que costuma surgir disciplinas na pós-graduação, ainda tem o fato de ser complexo. É complexo, sim. Não é simples. Classificação orientada a objetos não é simples, não é igual você está acostumado a fazer um random forest da vida e tal, coisas que você aperta 2, 3 botõezinhos, você entra com o seu ROI ali, acabou, tá feito. Né? Então é complexo, sim, mas não é um bicho de 7 cabeças, não é impossível de se aprender. Então o que eu quero enfocar é que a gente teve todo um cuidado na hora de pensar em como transmitir, como construir esse conhecimento junto com o pessoal que vai participar. Tanto da Exato. parte do software livre, né, tanto da parte desse apanhado de softwares, né, que não vai ser um software só, quanto da parte de programação. Porque eu já tinha scripts aqui de segmentação, né, com algoritmos tradicionais, e só que eles são bem longos, são bem complexos, né? Então a minha ideia é, cara, vamos simplificar. A gente passou coisa de um mês para bater o martelo em qual seria o conjunto de dados, quais seriam os Exato. planos de informação que a gente ia adicionar, né? E
Qual seria... Alteramos, depois que a gente bateu o martelo, Exato, a gente ainda teve alterou, ainda tirou alteração. algumas bandas e colocou outras, né? Exatamente. Então, assim, isso é o que é feito em termos de classificação orientada a objetos no dia a dia. Você passa ali um tempo pensando e tal, testando parâmetros. Cara, o que eu tenho de parâmetros anotados aqui, de vários segmentadores, é brincadeira. Dá para encher quase um livro aqui de numerozinho que a gente vai testando, vai testando, vai testando. Pô, e se eu esticar um pouquinho aqui, será que fica melhor? Será que não fica? Então, a gente passou esse, assim, um mês, se não foi mais de um mês, né, para pensar nisso. E aí eu ainda tô refinando um pouquinho, né? A gente está gravando na quarta-feira, uma semana aí antes do evento. Eu ainda tô refinando o script, mas eu tenho certeza que vai ficar muito legal. E eu tenho certeza que o pessoal vai sair desse evento querendo utilizar Geobia, seja no software livre de interface gráfica, seja na programação, em tudo que vê pela frente. E a ideia, assim como a ideia do evento, do mini curso, é a mesma ideia da série, que é: não vamos esgotar o assunto. Aqui a gente não esgotou o assunto de classificação orientada a objetos. No mini curso também não. Porque classificação orientada a objetos é um universo. É muito extenso, muito extenso. A gente vai mostrar alguns algoritmos clássicos, algumas técnicas clássicas, né? Mas existe o estado da arte da coisa, que é muito focado também no deep learning, que a gente não vai explorar. E é algo para você se interessar, sabe? Aguçar ali aquela pulga ali atrás do orelho. Despertar a curiosidade, né? Exatamente, despertar a curiosidade de você ir atrás desses métodos, né? A gente vai mostrar aqui alguns artigos que empregam Deep Learning nessa jogada aí com Geobia e tal, que são extremamente interessantes. Então a lógica é a gente ensinar, né, mostrar para vocês a teoria, o fundamento ali por trás da Geobia e tal, dessa abordagem orientada a objetos, e a prática, né, no software livre no software livre de interface gráfica e linguagem de programação, no caso Python, tá bom? Então vai ser muito divertido, vai ser muito interessante. Tenho certeza que não vai ser maçante pra caramba, porque a gente dividiu tudo muito certinho. Então, o primeiro dia a gente vai tratar ali da aquisição do nosso cubo de dados, adição de planos de informação, teoria, é claro, né? E o segundo dia vai ser focado no software livre e o terceiro dia focado em Python. Então, tenho certeza que vai ser muito bacana e vai ser muito proveitoso para todo mundo, que essa é a ideia nossa de divulgar esse tipo de conhecimento, visto que a gente tem ainda, né, uma certa carência de publicações, de estudos, enfim, TCCs, essa coisa toda, nessa área. Né? Exato. E puxando aqui para o nosso... Deixa eu fazer um comentário antes da gente avançar. Pode mandar. A gente já divulgou isso nos outros eventos também, nos outros dias, aliás, nos outros episódios, que a gente vai lançar as duas últimas turmas do PDI-SL e do PDI com Python. E essa questão da classificação orientada a objetos é uma demanda antiga dos dois cursos. Então, nós resolvemos, porque a gente sabia que se a gente fosse colocar como aulas novas, como módulos novos, a gente demandaria muito tempo, porque, como o Gustavo bem salientou, a gente está há mais de um mês trocando figurinhas, conversando, verificando. Por exemplo, eu fiz um resultado de segmentação usando um determinado segmentador, que eu disse no episódio passado que iria utilizar no evento, já não vou usar mais, mas vou mostrar. E ele gera muito mais segmentos, porém muito mais generalizados. Ele entende as bordas dos diversos alvos, né, em relação aos seus vizinhos como diversos segmentos, mas quando você seleciona, ele acaba misturando tudo, porque ele gera um produto em raster e depois ele é vetorizado, enquanto que você usando um outro segmentador, que é o que eu vou usar mais centrado nisso, você acaba gerando menos segmentos, porém mais interessantes para você selecionar as regiões de interesse para fazer depois a extração de atributos. Então, ao longo desse processo, nós tivemos processamentos aí que duraram 8 horas e meia, né, e que não geraram resultados tão eficientes quanto os que são gerados rapidamente.
Então, tudo isso foi sendo ajustado e, ao mesmo tempo, foi sendo construído todo o material teórico dos 2 cursos, que vai ser gravado agora essa semana, e também as execuções práticas, que também vão ser incorporadas aos 2 cursos. Então, quando a gente fizer esse evento, no primeiro dia, nós vamos liberar várias aulas novas, né, só de pré-processamento. Por exemplo, no PDI-SL já tem 2 aulas já no ponto, aliás, 3 aulas já no ponto para serem lançadas. No PDI com Python, idem. E inclusive no módulo de GE, que o Gustavo inaugurou na última turma. E, além disso, dentro do módulo de classificações temáticas, nós vamos ter tanto teoria como toda a parte prática utilizando a classificação orientada a objetos. Nós só não vamos trabalhar com classificação baseada em conhecimento porque a gente vinha com a expectativa, por exemplo, de utilizar o InterImage, que é um projeto conjunto entre a PUC do Rio, o INPE, a Universidade, acho que de Salzburg, se não me falha a memória, e ele está fora do ar. Há muito tempo eu venho tentando, inclusive entrei em contato com um ex-professor da PUC que trabalhou no projeto para ver se a gente conseguia acessar uma versão para poder fazer essas redes semânticas de definição, né? Então, a gente ainda tem coisa para avançar no módulo, mas isso a gente vai fazer mais à frente quando isso estiver disponível novamente. Era um software gratuito, uma iniciativa muito interessante, mas que está fora do ar já tem algum tempo, ou seja, desde o início do ano eu venho tentando e sem sucesso. Então, é uma questão que eu acho que é importante a gente frisar também. Mas vamos falar, então, dos nossos artigos, aí, dos trabalhos que a gente selecionou e que são interessantes para a gente avançar. Eu vou adicionar aqui na visualização os artigos e Gustavo fica aí à vontade para conduzir o processo nesses 2 trabalhos aí. Talvez se você tirar essa lateral, onde você tem um sumário. Isso. Beleza. Aí você tem aí esse ajuste. Beleza. Bom, então, olha só, esse é o primeiro artigo que a gente selecionou, tá? Isso aqui não quer dizer que é o melhor, que é o suprassumo dessa época e tal, é só para a gente entender, tentar entender uma evolução no tempo das técnicas utilizadas e das aplicações também. Vocês vão ver, principalmente na menção honrosa do professor, uma aplicação muito, muito curiosa e muito importante também, né? Isso é muito legal. Então, a ideia aqui é aguçar vocês no sentido de, olha o tanto de coisa que pode ser, o tanto de resultado, de produtos, enfim, de estudos que podem ser derivados da segmentação da classificação orientada a objetos, né? Então, esse aqui é o nosso primeiro artigo, né, de 1996, né, do Hyde e do Woodcock. O Woodcock é um estudioso da parte de floresta, né, da parte de engenharia florestal e tal. Então ele trabalha muito com questão de textura e estrutura, né, de árvores, esse tipo de coisa. E esse artigo aqui, né, agora eu vou gastar o inglês para vocês, Combining Spectral and Texture Data in the Segmentation of Remotely Sensing Images, tá? Então, qual é a ideia do cara aqui? É combinar informações espectrais, ou seja, aquelas que a gente já está acostumado, né? O domínio espectral com um domínio, né, entre aspas, são atributos texturais para conseguir segmentar e classificar a imagem, né? No caso aqui é uma Landsat, tá? Do sensor TM, que era o que estava, vamos dizer assim, disponível com maior facilidade na época, né? Então a gente tem que levar em consideração que o artigo é de 1996, tá? Exato. E eu vou destacar alguns pontos. O primeiro é que, além, é claro, da criação de uma camada de textura, né, de atributos texturais, ou seja, o plano de informação que foi adicionado ao domínio espectral, é o plano de informação referente aos atributos texturais, tá bom? Como a gente já comentou aqui, atributos texturais serão
objetos de um episódio, né? Só para isso. Então, Uhum. matriz de concorrência, essa coisa toda, a gente vai destinar um episódio só para falar de textura no sensoriamento remoto. Né? Que De repente a gente faz, inclusive, uma live, né, para pode ser também, pode ser também, processar pode ser matriz de também. concorrência, né, eu acho que vale a Sim, pena, de repente, a gente pensar nisso. Esse mês a exatamente. gente não vai ter a nossa live, porque a gente tem o nosso evento. Em mês de Isso. evento, a gente não faz live por causa da dinâmica e da demanda, né, que esses eventos, né, geram, acabam, né, trazendo. Né? Sim. E a ideia aqui é adicionando esses planos de informações e segmentando com um segmentador que era assim utilizado nessa época, até mesmo meados de 2010, né, 2012 ali, era um dos segmentadores mais utilizados, se não o mais utilizado. Eu acho que 80% dos trabalhos que eu peguei nesse sentido, da década de 2000 para trás, só Uhum. utilizava o crescimento de regiões, né, region growing. Read growing, Então, isso. era um algoritmo muito comum e era muito utilizado nesse contexto de imagem de sensoriamento remoto. E funcionava, na verdade, funciona, né? Porque não acabou o algoritmo, mas ele funciona muito bem para dados de média resolução. Né? Então, ali Sim. 30 metros, 20 metros, né? Ele funciona muito bem. Foi o que gerou o problema da quantidade de segmentos e que generaliza tanto, que é Sim, o que está implementado no GRASS, né? sim, Region Growing, você lança assim as sementes, né, aleatoriamente, e aí ele vai vendo se você tem nos vizinhos não marcados aquele valor daquele pixel, né, para você atribuir essa questão. Se tiver, aí ele amplia. Por isso que vai crescendo a região, ele vai ampliando a vizinhança, aí ele olha os vizinhos dos vizinhos e assim sucessivamente, até chegar um ponto em que não tenha mais nenhuma informação similar. Aí ele vai e recomeça com outro valor, um valor acima. Aí vai vendo a criação de uma sim, outra região. E assim são criadas esses crescimentos de regiões, esse algoritmo que é muito legal. A lógica dele é muito simples e muito eficiente sim. também. É bem, Né? bem intuitivo, né? Bastante, Você é. está olhando ali para o lado e, bom, vamos ver se isso aqui é parecido comigo, né? E vai Uhum. olhando, é claro, isso de acordo com parâmetros pré-definidos, né? Exato, Então, exato. lineares, enfim. E aí você olha, bom, esse é similar, então eu agrego esse cara para Usa mim. distância, né? Usa Isso, distância, usa as relações de vizinhança, seja em 4 ou em 8 vizinhos, e aí você vai fazendo essa avaliação. É muito legal. sim. E aqui, A gente falou dele no episódio passado. Quando eu falei falou, falou dele e do Mean Shift, e, além dos que você comentou, eu falei desses dois, isso. né? E aqui o legal, outro ponto que eu destaco aqui no artigo, é que eles utilizaram também imagens simuladas. Que a ideia do cara Uhum, era simular imagens de mais alta resolução com a presença de coníferas. Né? Então, nós temos aqui uma figura onde demonstra as simulações de uhum, coníferas com densidades diferentes. Né? Então, a que ideia legal. é identificar esses indivíduos. Aí. Então, olha só, em 1996, tá? Significa o quê? Pô, eu não tenho uma imagem de altíssima resolução daqui, de uma Uhum, área, né, onde eu possa destacar indivíduos arbóreos. Então, o que eu faço? Eu simulo, tá? exato. Assim, é claro que isso vai gerar um viés, né? Vai gerar um erro um pouco mais acentuado lá na frente, Tudo bem. mas para fins metodológicos é muito importante. Tanto que o pessoal que vai ali para o rumo do data science, inteligência artificial, em deep learning tem uma técnica que chama data augmentation, que é o quê? Eu tenho uma imagem aqui da minha cabeça e eu vou utilizar Uhum, para treinar. Fala assim, essa é a cabeça do Gustavo. Só que eu quero que o algoritmo reconheça que essa é a minha cabeça de várias formas, em vários contextos. Então o que eu faço? uhum, Eu viro a imagem, eu cisalho essa imagem, eu passo filtro, eu vou aumentando meio que artificialmente esses dados, criando outros ângulos de visão artificial para melhorar ainda mais o meu algoritmo.
né, o meu modelo. Então isso é o Data Augmentation. É muito comum de utilizar esse tipo de técnica, que é isso, como a cena é uma matriz, você aplica uma transformação ali, você rotaciona, você faz o flip, né, você espelha, você vira para um lado, orienta para o outro, enfim, tudo com operações matriciais simples, né? Certo. E aqui o que o Isso cara aí é fez... 96, e aí a gente tem o Iconos 2 em 99, né? Disponível a partir de 2000, aí sim inaugura-se a alta resolução Sim, espacial com pixels de 1 metro quadrado, né? Com área de 1 metro quadrado, 1 metro por 1 metro. Mas é um marco, né? sim, sim. Inclusive, qualquer dia desse já combinei, vou convidar o professor Edilson, que você citou, que, aliás, tem muito tempo que ele não dá a disciplina de classificação orientada a objetos, na pós, e é um amigo meu há mais de 30 anos, e eu vou chamá-lo aqui para falar justamente sobre isso, porque ele é a primeira tese de doutorado no Brasil Aí. com os dados íconos para atualização de base cartográfica. Eu fui banca dele, e pô, um trabalho sensacional, sensacional mesmo. Vale Maravilha. muito a Vai pena a ser... gente trazê-lo Ele, para conversar. ele é uma figura, né? Ele anda com o chapeuzinho Bom Vivan lá na UNB. Ele é muito legal. É, é, Eu fiz umas disciplinas na época da graduação com ele, de SIG e tal. sim, sim. É muito gente boa. E aqui, olha só, os autores, né, simularam não só em termos de densidade, mas também de porte dessas árvores. Então, Sim. aqui na legenda tem tudo explicando. Ó, a primeira cena é com indivíduos menores, né, de porte menor e mais denso. Aí depois ele vai mudando. Ah, mais denso, mas de porte maior, menos denso e de porte maior também. E ele faz vários cenários e agrega isso como também um plano de informação na hora da classificação. Uhum. E aqui a gente pode ter uma ideia também da questão do uso dos atributos, né? Aqui utilizando também como atributos algo parecido ali com as Threshold Caps, então você tem atributos como greenness, né? O Uhum. verdor, já que é uma área de vegetação, né? Florestada e tal. E o classificador, ele tinha a tarefa de separar entre basicamente as coníferas, né? As coníferas simuladas aí, vegetação natural, né? Que ele não deixou explícito nenhuma fitofisionomia, e o uso misto, que seria urbano com vegetação, urbano com água, enfim, coisas desse tipo. O uso misto aqui entende-se por urbano e mais alguma coisa, né? Uhum. E os resultados foram bem satisfatórios, com acurácia, assim, geralmente acima de 90. Né? Esse gráfico aqui, ele, inclusive, é um gráfico que ele aparece em vários artigos dessa temática, que é a acurácia versus o tamanho das regiões, ou o Uhum. tanto de pixels presentes em uma região. Né? E a gente vê que chega uma hora em que, conforme você vai crescendo o número de regiões, a acurácia vai tender a baixar. Né? É uma questão lógica, porque aí você começa a generalizar demais. Né? Então Exato. você tem que ter um limiar ali ótimo para você utilizar, né, com uma boa acurácia e com uma região bacana também, porque você não pode diminuir muito e chegar a nível do pixel, senão não vai ser classificação orientada a objeto, vai ser pixel a pixel, porque Exato, baseado em pixel. a sua região vai ser um pixel, né? Então, Uhum. basicamente é isso, é um artigo bem simples, né, dado até a época de publicação e tal. A gente pode ver que o espaço, né, a área geográfica que cobre a imagem, ela é pequenininha, tá? A gente tem poucos alvos e tal. Aqui tem uns testes, né, com segmentação só para a parte de textura, mas é um artigo muito interessante para vocês pegarem, darem uma olhada. Aqui já tem a parte das cenas, né? Então, composição colorida, depois já a cena classificada. Tem uma comparaçãozinha, né, entre as coberturas, né, do Uhum. solo. Né? Aqui também fala-se em uso, né, dado a época também é normal, mas é muito interessante, muito simples a leitura também. Infelizmente está em inglês, né, mas Faz parte. nada que um Google Translate não resolva, né?
Vamos O lá. Google aprendeu, né? Com Pois inteligência é, artificial foi aprendendo a fazer vai tradução de forma aprendendo. mais decente, né? Bom, aqui eu vou. Esse eu quis detalhar um pouquinho mais por causa da época e tal, porque Claro. ele é mais simples da gente entender, né? Eu vou para o próximo, que é E é esse um cara. procedimento interessante, né, de você verificar a construção, a lógica em 96, de você utilizar Sim, sim. o domínio espectral e o domínio textural para você fazer essas relações de classificação orientada a objeto. Muito Sim. interessante mesmo. Esse daqui, eu esqueci de pegar o meu acessinho lá do CAPS, né, e colocar aqui para a gente pegar o artigo. Esse aqui é Hum, um artigo fechado, mas eu coloquei ele pelo seguinte motivo. Né? É fechado, mas quem está dentro do contexto de uma universidade tem acesso, né? É só entrar com o seu perfil lá. Aqui no eu portal coloquei Periódicos CAPES, né? isso, periódicos CAPES, você Café, né? consegue. É Isso, café, né? Aquele sistema de isso. acesso O nome do remoto. sistema é café. Exato. Até porque é um artigo de 2008, né? Mas o fato de eu inserir ele aqui, por quê? Primeiro, ele utiliza para segmentar uma lógica de um classificador que a gente já conhece bastante, que é o SVM, né? Support Vector Uhum. Machine. E, além disso, essa lógica é empregada em dados hiperespectrais do sensor chamado HYDICE, né? Uhum. HYDICE. E aí cria algo que ele chama de Fuzzy Segmentation, que é basicamente o Hum, seguinte: ao invés, a gente está acostumado a utilizar o SVM como um classificador, né? isso. Então ele pega todas as instâncias ali e vai decidindo. Isso aqui é solo, isso aqui baseado, né, no aprendizado, nas regiões de interesse que a gente rotulou. Disse isso aqui é solo, então tudo que é parecido com aquilo vai ser solo também. Aqui, E uma para separação dos hiperplanos a partir dos vetores de suporte, né? Que é a isso, lógica isso, do algoritmo, né? isso. Sendo mais técnico, é exatamente isso, a criação de um hiperplano, né, ou de vários hiperplanos, na verdade. Exato. E aqui ele utiliza para segmentar o SVM, só que da forma de regressão. Tá? Hum, Inclusive, isso é comum de utilizarmos duas abordagens com o mesmo algoritmo. Tá? Então, por exemplo, se você quiser usar é, a regressão com SVM, você consegue, com Random Forest, enfim, com vários outros métodos que a gente está acostumado a utilizar como classificadores, você pode utilizar como regressor também. E aí, a partir dessa regressão, né, que vai gerar um modelo aí binomial, no caso desses dados, né, que são dados de alta resolução, hiperespectrais, né, com 3 metros aerolevantados e uhum. 191 bandas. Né, então você tem uma cobertura legal espectral da cidade de Washington, né, o E é a Washington faixa DC. do espectro óptico refletido, Venir e Isso, Suor? Vinir e Suor. Tá. Então, você tem esse approach. Aqui não está colocado, por exemplo, a adição de planos de informação. Né? Só está colocado o hiperespectral como um todo, até porque você tem 191 planos de informação. Né? Exato. Então, você Exato. consegue caracterizar, e vai muito na caracterização de ambientes urbanos. Então, aqui ele vai falar muito sobre asfalto, sobre telhado, sobre aquele outro telhado que coloca em galpão, que ele é metalizado, Metálico. né? Uhum. Então ele tem um comportamento diferente. Né? Então, E uma coisa interessante, Gustavo, só me permita sim, sim, sim. interrompê-lo, uma coisa que é interessante é que normalmente quando a gente trabalha com dados hiperespectrais, a gente não trabalha com o cubo inteiro, a gente pega a feição que nos interessa e trabalha cerca de 10 bandas, 5 a 10 bandas antes e depois para você pegar a feição. Sim. Aí não, você está trabalhando com o cubo inteiro. Um outro detalhe, se a nossa audiência quiser rever e entender um pouco esses classificadores, nós fizemos o episódio 143, no qual nós falamos sobre classificação supervisionada, no caso, classificação temática, baseado em inteligência artificial. E nós falamos tanto de algoritmos de machine como de deep learning, né? E um dos que a gente abordou foi o suporte vector machines. Sim.
Então, assim, para finalizar, a abordagem foi bem exitosa, né, com Uhum, acurácia para cima de 88, 89, e isso com 7 classes, que é comum, como a gente tem uma imagem de alta resolução espacial, vai ter mais classes ali, né? Como eu falei, vai ter uhum, telhado de casa, vai ter telhado de galpão, vai ter asfalto, possivelmente outras estruturas, né? uhum. Mais da área urbana. Então vai ser bem granular em sentido de classe. Então nós temos 7 classes aqui, isso em 2008, utilizando o SVM para segmentar e classificar essas cenas. Então é muito interessante. Esse é um artigo muito legal, né? Por quê? Primeiro, pelo uso do SVM como um segmentador, né? Uhum. E segundo, por usar dados hiperespectrais, que não é algo comum, nem fora do nosso contexto aqui acadêmico brasileiro, né? Eu Então, acho que esse é o primeiro que eu vejo que usa com, dados hiperespectrais para essa sim. finalidade. Então, basicamente, são esses dois que eu queria trazer mais dessa leva um pouco mais antiga, né? Um de 96, um de 2008, e agora a gente vai seguindo aí para continuar nos anos 2000 aí, né? 2010 e seguindo até o estado da arte. Maravilha. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. Eu escolhi aqui um artigo do pessoal, né, aqui um artigo mais antigo, de 2011, é o primeiro que foi publicado na Revista Brasileira de Cartografia, e por isso eu o selecionei, mas também porque me chamou a atenção a utilização da utilização de extrações de feições para estudos a partir de comportamento espectral. Então, muito legal essa ideia, né? São pesquisadores aqui do INPE, né? E, enfim, e eles fazem uma análise utilizando radiometria e dados QuickBurt. Eles falam, né? Eles reamostraram as funções de resposta espectral obtidas pelo radiômetro e eles reamostraram para as respostas dos detetores do Iconos, QuickBird, GeoEye e WorldView 2. E, nesse caso aqui, eles fazem uma análise específica em telhas cerâmicas utilizando imagens do QuickBird. Então, é muito interessante essa ideia, né, da utilização de Geóbia. Já é um artigo de um período em que nós já tínhamos aí cerca de 10 anos de experiência com dados hiperespectrais perdão, com dados hiperespaciais, e eu já falei sobre isso porque é comum a gente ver na literatura as pessoas falando alta resolução, dados de alta resolução, pressupõe que seriam dados de alta resolução espacial. Mas qualquer sistema sensor tem 4 resoluções e tem dados de alta resolução, seja espectral, seja espacial, radiométrico ou temporal. Então, eu gosto mais desse termo hiperespectral, hiperespacial, hipertemporal e hiperradiométrico. Enfim, é questão de gosto. Já vi isso em workshops no JPL e achei muito simpática essa distinção. Mas se você for para o simpósio brasileiro, você vai ver dados hiperespectrais e dados de alta resolução. Ué, enfim, uma confusão que acaba gerando na cabeça das pessoas. Então, a lógica desse trabalho aqui foi, conforme mostrado no fluxograma, né, são 7 etapas: seleção de materiais de cobertura de telhado, obtenção de medidas radiométricas em laboratório, descrição das curvas espectrais, o comportamento dessas curvas, a reamostragem das curvas, que é uma característica que a gente faz muito com dados hiperespectrais, e dados de radiômetro são dados hiperespectrais, às vezes até ultra espectrais, porque passam de 1000 pontos, né, um espectro como esse. Mas uma das grandes vantagens de dados hiperespectrais é você poder simular outros sistemas sensores, multi e hiperespectrais. Então, aqui é o que eles estão fazendo, eles estão simulando bandas a partir dos espectros. Depois, a análise das curvas reamostradas, proposição de índices e avaliação de resultados. Então, é muito interessante que eles utilizaram o Field Spec, eles mostram aqui vários tipos de telhado, desde cimento amianto, né, telha metálica e diversos tipos de
telhas de barro, porém com tonalidades diferenciadas, telhas mais amarelas, mais vermelhas, mais pálidas, né? Enfim. E aí eles fazem essas análises. Fazem a leitura dos espectros, né? Mostrando uma faixa ruidosa no início, no ultravioleta, o que é de se esperar, então o ideal seria cortar a partir de 400 nanômetros aqui, e eles mostram também no final que o nível de sinal ruído é muito baixo nos espectros deles, principalmente após a feição de 1,9 ou de 1.900 nanômetros, onde você tem uma absorção mais generosa do vapor d'água. E é uma área bastante importante, né, aqui a partir de 2.200 e tal, porque você tem as feições de absorção dos minerais de fração argila. Porém, aqui, não sei se é um problema do radiômetro em si, mas eu já trabalhei com field spec bastante, e a relação sinal-ruído aqui está muito baixa, ou seja, você tem muito ruído em relação a sinal nessa faixa do espectro. Depois, você tem aqui as funções de resposta espectral do sensor QuickBird para fazer a reamostragem, né? A análise das curvas, então esses espectros depois como se tivessem sido vistos pelo QuickBird, para ver como é que seria a resposta de um pixel daquele telhado observado pelo QuickBird, a lógica é essa, né? E a comparação entre FieldSpec e QuickBird e a avaliação dos resultados. Eles utilizaram, então, os segmentadores para fazer essa separação do que é telhado dos demais, e aí fazem proposições aqui de razões de bandas, de índices para essas percepções, e chegam a uma discussão aqui do que conseguiu ser discretizado ou não. Também achei muito interessante esse artigo o fato de estarem trabalhando com dados espectrais, mas com espectros de campo, né, ou de laboratório, com dados coletados no campo, reamostrados para um sensor de alta resolução para essa leitura. Pelo que a gente percebe, isso é um trechinho de uma dissertação ou tese, não ficou muito claro, mas pelo que eles disseram que testaram, aqui eles estão mostrando um pedacinho do trabalho, né? Deve ter depois um desdobramento, eles devem ter publicado em outros periódicos esse tipo de análise. O segundo trabalho que me chamou a atenção é um trabalho de 2015 que tem como último autor o professor Gilson da Costa, que era professor da PUC do Rio, né? Eu o conheço, ele é conhecido, é amigo do Edilson, e é um dos desenvolvedores do Interimage. Ele hoje já não está na PUC, já tem muito tempo que ele saiu da PUC, ele estava na UERJ, se não me falha a memória, e ele trabalha aqui com um colega do Instituto de Agronomia da Federal Rural e um outro, né, da UFRJ, do Departamento de Geografia, mas todos envolvidos com essa questão da utilização de dados de sensoriamento remoto. E ele fala sobre classificação de suscetibilidade, a ocorrência de incêndios, então é um foco específico, utilizando mineração de dados e geóbia. E aí tem a questão de uma coisa que ele defende muito, muito por causa do Interimage, que é a questão da classificação por conhecimento, que seria diferente de uma classificação por um atributo, como é o caso de uma classificação supervisionada ou não supervisionada. Ele utiliza como dados os dados do Avenir 2, do ALUS, que foi a parte ótica, né? Muito interessante esse sistema sensor. Eu fiz trabalhos de decomposição linear de mistura espectral, usando esses dados para mineralogia de solos em áreas agrícolas aqui, utiliza modelo digital de elevação e dados do relatório de ocorrência de incêndios
para o Parque Nacional de Itatiaia. E, além disso, utiliza o minerador de dados Weka, que é um dos mineradores mais usuais e mais difundidos, e o Interimage. O Interimage tinha um problema de tamanho da cena, ou seja, ele tinha uma limitação de área de trabalho. Isso, eles estavam tentando jogar isso para a nuvem, né, para um intercloud, para poder trabalhar com essa possibilidade, mas é muito interessante você fazer essas análises utilizando essas redes semânticas para definir, né, a partir desse conhecimento, o que é o quê. Ou seja, você vai definindo a partir desses nós dessa rede se você vai para um lado ou para o outro, ou seja, se você de repente utiliza lá um valor de NDVI, você coloca um limiar, se é maior, vai para um sentido, se é menor, vai para outro, enfim, você vai desdobrando, né, uma árvore de decisões a partir dessa compreensão. E a utilização desse minerador de dados, o ECA, é justamente para você definir justamente esses limiares, né, esses pontos desses nós que vão separar uma coisa da outra, certo? Eles têm uma relação muito intensa com o pessoal de Salzburg, principalmente com Thomas Blask, né? E vão fazendo aqui, eles descrevem aqui, né, o Weka é um software neozelandês que possui funcionalidades para mineração de dados e que permite a seleção de técnicas para a classificação de padrões em um banco de dados. Então, eles vão explicando essa lógica e utilizam essa área para fazer o estudo, né, a definição de quais são as áreas que são mais suscetíveis à ocorrência de incêndios, né? Então, tem aqui o fluxograma. Eu gosto muito de observar, toda vez que vou ler um artigo, eu sempre busco inicialmente o fluxograma para entender a lógica e para ver se faz sentido a construção. Então, eles têm aqui os dados que vão compor esse espaço de atributos, né? Os métodos, o ECA utilizado para geração de árvores de decisão, utilizando essas regiões, esses ROIs aqui, que não são regiões de interesse, mas são os registros de ocorrência de incêndios, é mesma sigla que eles estão utilizando, e aí eles utilizam, né, o segmentador BATS, né, que está implementado no Interimage, e se baseando na árvore que foi definida no Weka, e a partir daí eles fazem essa verificação da acurácia. Então, é muito interessante esse trabalho, né? Eles vão fazendo isso numa análise multitemporal e verificando essa eficiência para esse tipo de aplicação, que é completamente diferente da aplicação dos outros dois artigos que Gustavo apresentou e desse que eu acabei de apresentar. Mas é bastante interessante essa dinâmica, certo? Muito legal, muito legal. Agora a gente vai fechar essa série temporal de artigos com um artigo de série temporal também, e que acabou de sair do forno, tá? Foi divulgado aí, disponibilizado online em outubro desse ano, tá? Uhum. E tem a participação do meu orientador, professor Osmar Abílio de Carvalho Júnior. Então a gente, durante a descrição do artigo aqui, eu vou pontuar algumas coisas que são bem típicas dele. Mas qual que é a ideia aqui do artigo? É utilizar Deep Learning na segmentação, que foi o que a gente falou no episódio passado, que essa é a fronteira da segmentação. Utilizar segmentação e no contexto de redes neurais convolucionais, né? Enfim, outras arquiteturas também, mas redes neurais. Então, Deep Learning, dentro desse contexto aqui. E nesse caso é Deep Learning para segmentação de dados SAR, né, Sentinel-1, para mapear manguezais, né? E existe uma integração, né? É claro que vai ser até meio óbvio, né? Que é o domínio espacial, né? O domínio temporal
E também a informação de polarização. Então aqui é utilizado o algoritmo, ele é passado no mesmo conjunto de dados, só com uma polarização, VV ou Uhum. VH, e também na combinação de VV e VH. E além disso, são utilizados o que é comum nessa área, tá? Então não se assustem, que são utilizados várias arquiteturas, né? Na verdade, é uma arquitetura mãe, né? Que é a UNet, UDU, né? Com vários que eles chamam de backbones, né? Então, que seria ResNet, VGG, EfficientNet, todos esses nominhos e siglas são bem comuns do Deep Learning, tá? São arquiteturas e subarquiteturas de redes que são bastante utilizadas para segmentação de imagens, não exclusivamente do sensoriamento remoto. Então, a ideia é você achar o melhor modelo dentre essas combinações e a melhor combinação de dados com o melhor modelo, né? Para segmentar e encontrar, né, mapear os manguezais. E aqui, primeira coisa que eu vou pontuar, séries temporais. Dificilmente você vai ver hoje em dia um trabalho do professor Osmar que não tenha séries temporais, tá? Já tem algum tempo que ele vem trabalhando É, com séries temporais, né? outra coisa, quando a gente vem aqui, ó, para essa figurinha do cubo temporal é um clássico, tá? Uhum. Os trabalhos do professor Osmar tem muito essa figura para fazer uma modelagem visual do que é a série temporal, né? Então você tem as dimensões espaciais, né? Cada cena, e o eixo Z é o tempo, tá? Uhum. Então isso permite você entender o comportamento daquele pixel ao longo do tempo, a história do pixel, né? Outra coisa também que dificilmente o professor Osmar não faz é aplicar um filtro Savitsky-Golay nas séries temporais. Tá? Inclusive, essa logo da bandeirinha do Brasil aqui é a logo do software dele, né? Que chama Abílio, Uhum. e a gente já falou sobre ele aqui, tá? E essa bandeira vem antes de questões políticas, tá? Esse software é de vários anos, tem mais de 10 anos aí. E Sim. e é muito legal que, como eu já falei, é um software meio modular, né? Ele é dinâmico. Então, cada versão tem coisas novas e vai deixando de lado as coisas que não são mais tão utilizadas assim dentro do contexto científico e extremamente focado em processamento digital de imagem. E lá possui um módulo, né? Lá tem um módulo de filtragem temporal que utiliza basicamente Savitsky-Golay, aí tem média, mediana, Uhum. você pode filtrar também por MNF, né? Se você quiser, Minimum Noise Fraction, mas bem típico assim do professor Osmar utilizar o Savitsky-Golay. Eu utilizei no meu TCC, né? Que ele também foi orientador, mas era um outro contexto, não eram imagens de radar. E Uhum. isso até mostra para a gente que é um algoritmo, inclusive é um algoritmo que foi pensado e utilizado em dados médicos, né? Então, mas ele é super, super flexível, né? Super versátil. É aplicado em todos os contextos aqui de imagem de satélite. E do ladinho aqui do contexto dos filtros, a gente tem, né, a seleção dos modelos, né? Então a gente pode ver aqui a UNet como a mãe, né? E aí tem VGG, a ResNet e a EfficientNet, todas treinadas, validadas e testadas com o conjunto só VV, o conjunto só VH e VV mais VH. E dali seleciona-se o melhor modelo. Outra coisa que Uhum. eu esqueci de falar é que para a gente utilizar essas imagens dentro de um contexto de deep learning, lembra que eu falei, né? Eu sempre falo os tais dos patches, né? Ou chirps também, que é você dividir a sua cena em vários pedacinhos pequenininhos de tamanhos regulares. E aqui foram divididos em tamanhos de 128 por 128 pixels, né? Então foram criados aí 2.000 para mais de 2.800 imagens, né? Pequenininhas de pedacinhos como se eu estivesse dividindo essa cena inteira em vários pedacinhos de 128 por 128. E aí você Uhum. joga tudo isso na rede e treina. E aqui também é uma característica também do professor Osmar, que é utilizar janelas móveis na classificação temporal. Então você, ao invés de você pegar simplesmente aquele cubo inteiro
e jogar ali, classificar, e ele vai te devolver uma cena, você pode jogar uma janela de tempo e que você quer que seja classificada. Então você vai ter algumas, né, classificações, alguns produtos, tá? E aí a gente pode ter aqui a área em si, né? A área de estudo foi ali no sudeste de São Paulo, né? Na área de Manguezal, tá? Uhum. E aqui a gente tem os resultados, a série temporal cobriu 2017, 18, 19 e 20, né? Então são 4 tempos onde você divide aqui eles deram um nome, né? De T1, T2, T3, T4, e aqui tem a cobertura das imagens, né? Das aquisições, porque essa série nem sempre ela é contínua em todos os anos. Todos os anos eu vou ter o mesmo número de imagens, tá? Nem sempre é assim. E, para finalizar, uma coisa que, inclusive, foi uma pergunta no meu Instagram essa semana, onde, quando eu falei que me perguntaram sobre quais seriam os métodos de avaliação de acurácia, ou se teriam, né, métodos de avaliação de acurácia no minicurso. E eu falei, ó, vai ter, a gente vai trabalhar com acurácia global, Precision, Recall e o F-Score, né, que o F-Score é a média harmônica do Precision e do Recall. E aí, logo quando eu respondi, um colega já me perguntou ali no direct o seguinte, ele falou, por que, né, que é tão comum a gente ver em trabalhos de sensoramento remoto capa e acurácia global, e a gente não vê tanto precision, recall, outras métricas, né, que eles utilizam até mais uma, né, que é a área embaixo da curva ROC, né, essa ROC AUC. E aí eu falei que é o seguinte, eu falei, bom, não tem como bater o martelo sobre isso, mas é uma questão, pode ser, me parece, que é uma questão mais de costume, né, e uma questão cultural mesmo. Como foi dando muito certo a avaliação de acurácia pelo CAPA e acurácia global e tal, né, é normal que a gente continue utilizando esses métodos. E também frisei que é importante se atentar que as outras métricas elas vieram mais com o boom do data science, do machine learning. Então, essas métricas aqui, Precision, Recall, F-Score, área sobre a curva ROC, elas são muito utilizadas no contexto de data science, que explodiu dos anos 2006, 2007 para cá. E aí eu falei, a tendência é o quê? Que todos os trabalhos atuais, né, que saiam daqui para frente ou de 2020 para frente, eles tenham essas outras métricas também. E aqui é um exemplo. Aqui tem Precision, Recall, acurácia global e o F-Score e a área sobre a curva ROC. Tudo isso para definir, ou seja, você tem um pool de métricas de avaliação de acurácia para você entender. Quanto mais métricas, é claro que você não vai colocar 1 milhão de métricas, mas quanto mais métricas dentro de um limite aceitável, melhor para você identificar, né, onde o seu modelo pode estar errando, porque tem métricas que são específicas para um tipo de erro. Né? A acurácia global, como o próprio nome já diz, ela dá um panorama, um geralzão ali. Agora, ela não vai, por exemplo, a acurácia global, você vai ter um número que vai refletir a sua cena toda, mas vamos supor que você tenha 20 classes. Você quer saber a acurácia por classe? Aí é outra história. A acurácia global não vai te dar isso. Então, o ideal é você trabalhar com métricas que sejam compatíveis com o número de classes que você tem e com a complexidade espacial, né, do seu alvo. Tá? Então, aqui você vai ter um emprego de várias dessas, e é muito legal a gente entender, né, e ver aqui na prática como que isso é utilizado. Aqui tem os resultados, né, tem a parte de segmentação, avaliação de falso negativo, falso positivo, né, toda aquela história dentro do contexto de classificação. E é muito legal, performou super bem, né, teve em métricas aí, acho que a piorzinha foi a área sobre a curva ROC, se eu não estou enganado, que ela teve uma métrica, foi de 70 e pouquinhos por cento, mas se você pegar a acurácia global, 97%, né, Precision 85%, Recall 84%, e o F-Score 85%, porque é uma média harmônica entre eles. Né? Então, assim, resultado muito bacana, um artigo super novo, com várias metodologias aí no estado da arte, né, e que eu recomendo bastante. Acabou de sair. Maravilha, maravilha. Bom, vamos falar aqui rapidinho, eu vou Sim, sim. alterar aqui.
Vou falar sobre um artigo que eu Esse é achei fera. muito interessante do pessoal do Departamento de Geografia da USP, que saiu em 2021, agora na Revista Brasileira de Cartografia, né? Eu falei lá que eu estou vendo aqui a Sociedade Brasileira de Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto. Guarda esse tanto de coisa de Meu cabeça, amigo. não guardo de jeito nenhum. Mas eu chamo a atenção para um detalhe. Sim, antes de avançar, a questão do UNET, o Gustavo falou no episódio 143 sobre o desenvolvimento, como funciona o algoritmo. Então, se tiver alguma dúvida, vai lá no 143 e ouve novamente. Eu achei muito legal esse artigo que fala sobre uma relação entre piscinas e nível socioeconômico na população de Marília, no estado de São Paulo. A gente vive, Gustavo e eu, numa cidade que tem, num bairro chamado Lago Sul, a maior concentração de piscinas, se bobear, do mundo, né? Sim. Porque, assim, é uma casa, uma piscina, uma casa, uma piscina e tal. Eu morei 20 Nenhuma é anos nossa, lá. tá? Hum? Nenhuma é nossa. Não, eu morei 20 anos. Eu morei 20 anos lá, tive uma casa com piscina durante 20 anos, né? Eu morei quando garoto na casa do meu pai. Meu pai até hoje, né, mora no Lago Sul, é pertinho do aeroporto. Morava. Eu comprei uma casa a 2 ruas dele, justamente porque ele ia envelhecer. Eu pensei nisso, de ficar Sim. perto deles, né? Mas depois de um tempo eu percebi que não, que essas distâncias se venceriam facilmente, e a minha irmã mora com eles hoje, com os meus sobrinhos, então fica mais tranquilo. Mas morei 11 anos na casa do meu pai. Depois, já casado com os filhos, eu voltei, as crianças pequenas, nós passamos 20 anos até 2019, quando a gente vendeu a casa e voltou para apartamento, o que facilitou e simplificou muito a minha vida. Ela se tornou muito mais tranquila. Mas, enfim. Então, naquele bairro, a gente tem uma concentração imensa de piscinas. E aqui a lógica foi muito interessante. Eles utilizam a lógica da Geóbia, as técnicas, né? E fazem essa regressão com dados do IBGE para ter essa compreensão dessas relações. Deixa eu pegar aqui o nosso fluxograma, né? Então, dados do IBGE de 2010, está rolando o levantamento do censo ainda, né? Está finalizando, mas demorou aí para sair. E a gente tem aqui, então, a seleção de variáveis e composições de indicadores socioeconômicos, definição de grupos socioeconômicos pelo setor censitário, e aí eles vão fazer regressões lineares globais e ponderadas geograficamente entre a quantidade de piscinas e por setor censitário e esses grupos nesses setores censitários. E como é que eles chegam à quantidade de piscinas? Uma imagem WorldView 2, classificação de piscinas domiciliares com base em Geóbia, e aí chegam a essa informação, quantidade de piscinas por setor, e aí fazem essa regressão. Muito legal, eles fazem a separação entre sem rendimento, de 1 a 2 salários mínimos, de 2 a 5, 5 a 10, 10 a 20 e acima de 20, né? E vão fazer essa segmentação, tá aqui a imagem segmentada, né, bonitinha, e fazem uma árvore de decisão para a definição do que seria piscina. Começando a segmentação, a imagem segmentada, eles começam a usar os critérios, né, que poderiam ser obtidos a partir, por exemplo, de uma mineração de dados, como a gente viu no artigo que utilizou o ECA, né, o pessoal do Rio, né, que salientei ainda há pouco o trabalho do professor Gilson. Aqui eles utilizam um limiar de NDVI para separar o que é vegetação do que não é vegetação. Depois eles usam o brilho para separar o que é sombra e água e área construída. Dessa área construída, eles usam novamente o brilho, só que num outro limiar, para separação entre piscinas e telhados de concreto pintados com cores claras, e no outro lado você tem o que seria outros tipos de telhado e pavimentação, e dessas áreas de piscina e telhados,
eles fazem uma média da banda 4 do sistema sensor que eles estão utilizando e fazendo aqui uma média, né, a partir de um limiar. Se atinge essa informação, é piscina, se não, é telhado pintado com cor clara. Achei muito interessante essa relação, e essa banda 4 é a banda do NIR, e a partir daí eles vão fazer regressão entre renda e número de piscinas para o setor censitário. E fazem a espacialização. Primeiro eles mostram o resultado da identificação das piscinas domiciliares no município, depois eles vão fazer as regressões e mostrar essas relações, né, espacializadas, ou seja, em função dos níveis de renda, eles vão fazendo essas verificações. Os lugares que têm maior quantidade de piscinas, os lugares tendem a ter maior renda, enfim, então eles vão chegando a essa relação. Achei muito interessante, né? Eles mostram aqui que a estimativa de predição de localização de extrato de alta renda, né, a presença de piscinas foi de 67%. Entre 10 e 20 salários, 68%, né? Aliás, 67 entre 10 e 20 salários e 68 com renda de 20 ou mais. Então, você mostra essa relação entre você ter condição de construir uma casa, de colocar uma piscina, de manter essa piscina funcionando, né? Fazer a manutenção semanal da piscina, que é um custo, você precisa ter, ou você faz, ou você paga alguém para fazer. Então, eu achei muito interessante, e eles fazem uma sugestão aqui de técnicas de automatização utilizando mineração de dados, machine learning e dados de LiDAR para melhorar o desempenho do modelo. Achei genial, não podia deixar de citar, porque a gente está acostumado a ver, né, separação, classificação mais tradicional, mas aqui uma relação entre o que é um indicador de qualidade de vida urbana, né, o cara ter uma casa, ter condição de manter uma piscina e tal, e a verificação com o nível de renda, o que é extremamente interessante. Muito bom, muito bom. Eu acho, muito legal, que né? assim, esses episódios que a gente se propõe, né, a apresentar alguns trabalhos, eles são muito interessantes para instigar o pessoal, principalmente o pessoal que está aí. Eu sei que tem muita gente que está, pô, eu quero entrar no mestrado, mas eu não tenho um tema. Eu estou chegando no TCC, mas eu não tenho um tema. Cara, olha o tanto de coisa que você pode fazer, derivando, né, dessas soluções encontradas no artigo. Cara, muito legal. Esse aí eu achei muito bacana. Vou pegar esse gancho dessa sua fala, antes de passar a bola aqui para você. Deixa eu colocar nós dois aqui, sem os artigos, para a gente aparecer mais de pertinho aqui. Eu, normalmente, na minha disciplina de graduação e nas disciplinas de pós, você já foi meu aluno em 4 disciplinas, sabe disso, eu normalmente seleciono artigos que foram apresentados. Quando é na graduação, eu pego trabalho de simpósio, quando é na pós, eu pego periódicos internacionais de alto fator de impacto, e peço que as pessoas apresentem e digam o que você faria para melhorar esse trabalho, para chegar melhor a esse resultado. Os meninos da graduação, quando se deparam com isso a primeira vez, eles dizem, cara, isso é inconcebível, isso é impossível. Como é que eu, um estudante de graduação, vou criticar um trabalho que foi apresentado? Mas depois que eles veem todas as técnicas de processamento e vão discutindo, eles percebem que é uma grande bobagem você não se achar competente para isso. Muito pelo contrário. E é normalmente assim que a gente tem as ideias. Quando eu vou para eventos, o que eu faço? Eu pego, quando sai previamente, né, ultimamente não tem saído assim, mas antigamente se divulgavam os anais dos eventos, né, pelo menos o simpósio de sensoriamento remoto, antes do evento. Então, a gente chegava no evento, pelo menos com a lista de todos os trabalhos aprovados, muitas vezes você não tinha acesso ao artigo, mas você já tinha ali a lista de todos os trabalhos aprovados que iam ser apresentados. Então, eu dou uma olhada nos temas que me interessam, vejo os trabalhos que me interessam, marco aqueles que eu quero assistir. Aí eu vou ler o trabalho dos caras nos anais, né? Normalmente tem aqueles totens lá para a gente visualizar, um computador ou outro para você ver e tal. Aí eu vejo o que o cara fez e vejo, pô, aí eu anoto.
normalmente, olha, o cara apresentou isso e tal. Se eu fizer dessa outra maneira e chegar nessa possibilidade, ou se eu usar esse outro tipo de conjunto de dados, eu vou ter condição de talvez responder melhor essa pergunta de pesquisa. Uhum. Aí eu testo. Ou então eu chamo algum aluno que quer fazer um TCC, uma coisa assim, um PIBIC, e falo, moçada, é o seguinte, ó, vamos estudar isso aqui, vamos ver no que vai dar. E aí a gente testa. E aí você tem ideias, sacadas e pronto. Aí você chega a um novo artigo, uma nova ideia, enfim. É por aí, né? Sim, São sim. esses brainstorms que levam a isso, né? Muitas vezes essas discussões com várias pessoas ali, né? Você vendo vários trabalhos, isso acaba sendo um brainstorm informal. E aí você... Mais silencioso, né? Você tá É, vendo ali, mas a cabeça tá. exato, estou fervilhando o tempo todo, né? Sim. Isso quando eu tinha muita paciência de assistir os trabalhos. Hoje eu confesso a você que você vai perceber, você vai a um simpósio comigo, você vai perceber que eu vou mais para rever os amigos, para ver um trabalho ou outro e tal. Mas assim, eu já não tenho mais tanta paciência de assistir tudo aquilo dali. Quando eu era mais novo, nossa, eu não podia perder. Eu tinha que assistir e tal. Eu falei, não, Anotar. vamos mais devagar, né? Mais devagar. Eu anoto por você. Isso, tudo certo. Então vamos ver agora o trabalho que o Gustavão colocou aqui como hors concours, É, como menção honrosa aqui, que menção honrosa, exato. não deveria deixar de apresentar para vocês, porque faz parte do aprendizado de algo novo, né? Quando você quer entrar em alguma área que você só viu superficialmente, que é acessar os artigos de revisão, tá? Isso é Uhum, muito importante, porque ele vai ter todo o contexto histórico, a evolução daquela área específica, em termos de publicações, em termos de métodos. Isso é muito bacana, porque a pessoa fez esse trabalho de compilar tudo aquilo ali para você, né? E uhum, esse aqui é um artigo de 2019, né? Então, falando especificamente sobre orientação a objetos, né? Uma revisão aí sobre os algoritmos e também alguns desafios na perspectiva do sensoriamento remoto. Agora, só para a gente finalizar aqui rapidinho, porque um artigo de revisão, como a gente já falou, é algo que se propõe a trazer aí um arcabouço teórico de revisão uhum, mais robusto, né? Então aqui é onde você vai entender a história e tal, aplicações, né? Tem um monte de aplicações diferentes também aqui dentro do artigo. Não é uma análise em uma área de estudo, um estudo de caso, enfim, coisa do tipo, né? E o que eu achei legal, eu peguei aqui uma figura que é essa daqui, ó. É uma figura desse artigo, onde ela mostra o número de publicações por ano com a temática de classificação orientada a objetos e seleciona ali alguns softwares, né, que surgiram ou que eram bastante utilizados naquele ano e também conjunto de dados, né, sistemas sensores que eram utilizados bastante nesses intervalos de tempo. Então olha só que legal. O primeiro aqui, né, na década de 90 é o Spring, uhum. né? O Show de nosso bola Spring. isso, né? E aí você tem em 99 ali, né, como o professor falou, o surgimento do Iconos, aí tem eCognition, em termos de dados, né, tem QuickBird, Spot, OrbView, esse WV aqui é o WorldView, né? Uhum, Aí tem GeoEye, WorldView 2, Spot 6, Pleiades, esse Gaofen é um satélite chinês, né, uhum. de alta resolução, se eu não estou Os enganado, chineses ele... têm muito satélite de alta resolução, principalmente a Sim, Headspace. Eles estão com muito sistema sensor de alta sim. resolução. O WPM é chinês, né? O do Cibers É, 4A é chinês. sim, Ou sim, seja, eles têm muita tecnologia nessa área, sim. eles se destacam nessa área. Sim. E eles têm esse Galfen é meio que uma série, né? Tem o 1, tem o 2, Uhum, e eles têm dados de 1 metro, 2 metros também, se eu não estou enganado. Inclusive tem um trabalho que eu deixei de fora aqui, que era de segmentação em Sentinel-1 e Sentinel-2, fusionado com a pancromática do Galfen, né? olha que legal. É interessante também, só que era um artigo bem extenso e tal, eu deixei um pouquinho de lado. E aí Uhum, tem o WorldView, né, também 3 e 4, e aqui embaixo tem todos os principais softwares
né, onde era possível fazer segmentação, né, ali mais ou menos naquela época. Então, eCognition, Erda, Saga, Orfeu Toolbox, Grass, Wenv, SCRM, RSGizlib, né, que é a A biblioteca que a biblioteca gente Python, utiliza, né? né, em Python também, Idrizi, O velho e RHSeg, bom Idrizi. Ô, cara, que coisa boa. PCI, ArcGIS e Interseg. Então aqui é legal a gente ver, né, que houve uma evolução muito grande, né, em termos de tanto de sistemas sensores de alta resolução espacial, quanto de softwares capazes de processar e classificar esse tipo de dado. Essa figura sintetiza bem o que é o artigo, que é esse apanhado aí histórico, né, de publicações e aplicações em termos de classificação orientada a objeto. Muito legal, recomendo demais. Bom, então, pessoal, eu acho que chegamos ao fim aqui, né, do nosso apanhado de alguns trabalhos, pouquíssimos trabalhos, tá? O, já falou mais de 1 hora, né, sobre 4, 5 artigos aqui, e para vocês verem que o tema é realmente muito amplo, né, um pouco complexo, né, tanto a aplicação quanto o entendimento, mas como eu disse, não é um bicho de 7 cabeças, tá? A nossa ideia é divulgar e criar em vocês, né, um interesse maior por essa área, e que a gente venha a publicar, a escrever trabalhos aí em conjunto, sem maiores problemas, sobre segmentação de imagens. Então, tenta dar uma olhada nesses artigos, tenta dar uma lida, entender, ou se não entender, cara, tive alguma dúvida, pode ir lá atrás da gente, ou do seu professor de sensoramento remoto aí, da faculdade, da sua pós, e busca construir conhecimento sobre esse tipo de técnica, que é muito importante. Como vocês viram com os artigos que a gente mostrou aqui, que saíram esse ano, saíram nesse semestre, né, a segmentação de imagens ela é muito importante, ela é muito utilizada. E aí a segmentação, então, já junta várias caixinhas que são importantes. Segmentação, inteligência artificial, né, deep learning, machine learning, Visão data science, computacional, né? visão computacional, tudo isso junto. Então é isso que a gente sempre fala, pessoal, é integração seja de dados, de conhecimentos, de áreas distintas, para chegar num resultado, né, com a finalidade de melhorar cada vez mais a compreensão e a interpretação desses resultados e dos dados que a gente gera. Tá? Então é muito importante entender a aplicação, né, e as questões fundamentais aí por trás desse tipo de técnica, tá? Não é claro que você vai conseguir resolver muita coisa da sua vida aí acadêmica ou corporativa com as técnicas ditas mais clássicas, mas você vai se deparar com isso aqui. Você vai chegar em um momento que você vai querer classificar alguma cena de alta resolução e não vai conseguir, ou vai conseguir gerar um resultado muito ruim, tá? Então aqui é necessária a mudança de paradigma, tá? Então a gente está Maravilha. botando esse alerta na cabeça aí de vocês para que você já dê o start nesse estudo logo. Maravilha, maravilha. E aí fica a dica do evento da semana que vem, né? A gente vai ter a nossa. Esse episódio sai na segunda, na terça-feira a gente tem o nosso evento aí, um mini curso, classificação orientada a objetos, para a gente discutir um pouquinho teoria e prática dessa área tão fascinante como é fascinante o sensoriamento remoto. Beleza? Exatamente. Gustavão, um grande abraço para você, querido. Tudo de bom. E a gente vai se falando aí. Ainda temos algumas coisas para definir para o evento, mas terça-feira estamos aí, né, ao vivo e a cores no YouTube. Para quem se inscreveu, nós vamos mandar o link bonitinho para que as pessoas possam participar. Tá legal? Com certeza. Uma boa semana a todos. Fique bem, se cuide. Você também, Gustavo. Um grande abraço. É isso, um abraço professor, um abraço pessoal e até terça-feira.